As diferentes áreas de conhecimento e de atuação profissional do psicólogo hospitalar derivam das várias profissões, ciências e saberes que confluíram para a definição da profissão e do campo de conhecimento da psicologia. Em outra vertente histórica, a consolidação do campo da psicologia hospitalar tem relação direta com as transformações na instituição hospitalar nas primeiras décadas do século passado. Somente na metade do século XX, com a produção industrial dos quimioterápicos, como os antibióticos, acompanhada da incorporação de produtos tecnológicos, é que o hospital adquiriu características e missões novas, próprias de seu modelo contemporâneo. Os modernos métodos de enfermagem, a anestesia, a asepsia e os raios-x modificaram por completo a estrutura dos hospitais com a introdução de salas de cirurgia, aparelhagem adequada e novos conceitos de arquitetura e organização do espaço de tratamento. O hospital passou a ocupar um novo lugar não apenas na esfera da saúde, mas na sociedade em geral. Com o processo de modernização industrial, o hospital tornou-se um lugar de tratamento e recuperação por meio de métodos científicos. No interior da instituição hospitalar, a função dos diferentes profissionais e saberes também mudou no decorrer do século XX. Profissão regulamentada em São Paulo desde 1939, as enfermeiras formadas em cursos reconhecidos pelo governo passaram, aos poucos, a ocupar o lugar que antes era reservado às irmãs de caridade. As religiosas, além dos cuidados físicos dispensados aos doentes, se propunham a dar assistência espiritual e emocional, desempenhando atividades depois absorvidas pelos assistentes sociais e, posteriormente, pelos psicólogos. Desde a década de 1940, a psicologia fazia parte do currículo e da formação das alunas da Escola de Enfermagem da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, tendo entre seus professores Otto Klinenberg, que teve importante atuação junto ao curso de Psicologia na Faculdade de Filosofia da USP. Nos anos 1950, a psicologia começa a ter importância enquanto conhecimento e atuação na instituição hospitalar, inicialmente com intervenções pontuais e participação em pesquisas, como um estudo coordenado pelo médico Raul Briquet e pela psicóloga Betty Katzenstein, para a introdução do sistema de alojamento conjunto na maternidade do Hospital das Clínicas em 1950. Em 1954, a psicóloga Matilde Neder é convidada pelo chefe do grupo de cirurgia de coluna do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas para prestar acompanhamento psicológico às crianças submetidas à cirurgia e também às suas famílias. Esta atuação marca o início de uma carreira de mais de meio século dedicada à psicologia hospitalar, daquela que é considerada a mais importante e pioneira na área. O problema básico desse grupo é que eles faziam a cirurgia das crianças e não sabiam eles como e por que as crianças se atiravam. Não todas, né? Claro. Eram uma ou outra, caíam e quebravam o gesso, prejudicavam a cirurgia. Eu vi relativamente rápido que aquelas crianças estavam com medo, estavam se sentindo sozinhas, assustadas, e as mães estavam não próximas a essas crianças. Eu pedi para falar com as mães, tratei de aproximar as mães dessas crianças, os profissionais, as enfermeiras e os médicos, tratar de aproximá-los dessas crianças. São crianças que estavam ali. Imagina, uma criança sofre cirurgia, está ali, não sabe o que está acontecendo, e medo, né? Pavor, e se atiravam. Criada em 1955, a Seção de Higiene Mental da Pediatria do HC foi desde o início um grupo multiprofissional formado por psiquiatras, psicólogos e assistentes sociais. A psicóloga Aidil Macedo de Queiroz atendia no ambulatório, na enfermaria pediátrica e os pacientes encaminhados pelas outras clínicas. Na década de 1950, outra psicóloga é contratada
e em 1959 a equipe passa a contar com 4 estagiários de psicologia por meio de um convênio firmado com a Faculdade de Filosofia São Bento, que havia iniciado há pouco seu curso de graduação. A higiene mental tem uma história longa, né? Ela começa em 1955, ainda ligada à clínica pediátrica, que funcionava dentro do Instituto Central, não existia o Instituto da Criança como um prédio, uma unidade à parte. E ela começou, na verdade, com basicamente 3 profissionais, um psicólogo, uma psiquiatra, na verdade, e uma assistente social, né? Desde o começo com essa visão com essa visão de poder estar atendendo outras clínicas. A diferença é que ela tinha um pressuposto de um trabalho psicoprofilático que estava enraizado na própria criação, no próprio nome, higiene mental, né? Uma definição da Organização Mundial de Saúde com relação ao que era higiene mental, o que era saúde mental, no sentido de você estar integrando o indivíduo ao seu grupo, adaptando o indivíduo ao seu grupo. Com essa proposta, os trabalhos foram sendo desenvolvidos durante muito tempo, tanto na parte de assistência, quanto na parte de ensino. E acho que isso é uma característica interessante da então sessão de higiene mental e não serviço de higiene mental, né? Era uma sessão da clínica pediátrica. Foi a atenção ao pediatra, à enfermagem, aos atendentes de enfermagem em relação a cursos, em relação à formação, em relação à discussão dos atendimentos, do trabalho. Quer dizer, todo o tempo teve uma preocupação com relação a essa parte de ensino. Ainda na década de 1950, com a inauguração do Instituto Nacional de Reabilitação, INAR, Matilde Neder foi convidada a integrar a equipe multidisciplinar que trabalharia no Instituto. Fundado pela ONU em 1957, o INAR era um centro multiprofissional com médicos, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas e enfermeiras. Tinha por objetivo formar técnicos e produzir conhecimento sobre centros de reabilitação em diferentes realidades socioeconômicas. INAR, Instituto Nacional de Reabilitação, mas é uma organização sustentada, criada pela ONU. Todos os funcionários ali vinham de diferentes partes do mundo, cada um numa especialidade, né? Próteses, órteses e cegos. Era um pessoal que dava uma consideração humana para aqueles pacientes. E via ali um trabalho de equipe muito bem definido. Muito bem definido. E era o que eu queria. Eu trabalhava em equipe, fora dali, mas eram pequenas equipes que a gente formava. O médico, aquela assistente social amiga, essa psicóloga, outra. Mas ali estava algo profissionalmente bem delineado como um trabalho de equipe, sabe? Consideração ao ser humano. Sabe? Eu achei um respeito muito grande com os pacientes. Falei, não, aqui tem algo para mim, que correspondia às minhas inclinações. A entrada do psicólogo na instituição hospitalar se deu inicialmente em instituições públicas. No caso do complexo do Hospital das Clínicas da USP, a partir dos anos 1950, novos psicólogos vão se integrando e atuando em outros serviços, como na Clínica Psiquiátrica, em 1958, na Higiene Mental do Instituto Central, em 1963, e logo depois na Clínica Otorrinolaringológica. No Hospital do Servidor Público Estadual, inaugurado em 1961, a contratação de psicólogos se deu nos primeiros anos de funcionamento. Com a regulamentação da profissão em 1962, se observa um aumento, embora lento, da atuação do psicólogo nos hospitais em São Paulo e em cidades do interior do estado. Então, no terceiro ano de faculdade, eu fui fazer estágio com a professora Tereza Pontual de Lemos Metel, minha querida orientadora, orientadora do meu início na psicologia hospitalar. E a Tereza é uma pessoa que tinha as mesmas preocupações de sistematização, de organização da observação para uma compreensão boa do paciente. E, para minha percepção, era uma das primeiras pessoas a estar trabalhando em psicologia hospitalar no Brasil. Pelo menos ali em Ribeirão Preto, ela estava acabando de chegar dos Estados Unidos, com um conhecimento muito grande, um trabalho muito grande, com importantes
pesquisadores na área de modificação do comportamento nos Estados Unidos. E a Teresa sempre foi uma grande professora, tinha muita vontade de ensinar e era uma mãezona para ensinar, porque ela efetivamente nos educava naquilo que é fundamental na preparação de um bom psicólogo hospitalar ou de um bom psicólogo na área da saúde, que era o respeito ao paciente, a observação adequada de todas as variáveis envolvidas no tratamento, o adequado relacionamento com as equipes médicas. A partir do momento que eu efetivamente fui contratado, em 74, eu já tinha uma série de responsabilidades dentro do hospital, como voluntário, e eu já via pacientes em diversas clínicas em colaboração com a Teresa. A psicologia hospitalar, a psicologia dentro do hospital, a psicologia da saúde dentro do hospital, não era muito conhecida, divulgada, querida. A percepção que os médicos tinham do que era o papel do psicólogo do hospital ainda era um pouco defasada em relação ao que existia na realidade internacional, por exemplo. O médico brasileiro via naquela época muito o psicólogo como um psicometrista, um indivíduo, nada contra a psicometria, mas ele só enxergava o psicólogo assim, um indivíduo que vai aplicar testes para avaliar o paciente e dizer se o paciente pode ou não pode este ou aquele procedimento médico. O hospital funcionava assim com relação à psicologia, ao serviço, aquele serviço de psicologia. Tinha psicólogas contratadas, cada uma fazendo uma prática muito bem dentro de consultório mesmo, era um consultório dentro do hospital. Então elas ficavam sentadas no quarto andar. Quando havia uma solicitação, essa solicitação era preenchida pelo médico, apenas, numa folhinha amarela, até hoje é famosa as folhas amarelas, em que ele punha a identificação do paciente e o motivo da solicitação, e isso ia para uma pasta na psicologia. E nessa pasta, então, o psicólogo que estivesse disponível, que tinha encerrado um caso, vamos dizer assim, né, ia até a pasta e via o que ele queria atender. Então, se eu quisesse atender mais homens, mais adolescentes, mais pacientes vindo de uma clínica determinada, eu ia naquela pasta e escolhia. O complexo HC inteiro mandava os pedidos de consulta para essa pasta. Então, se tivesse um caso de depressão, tentativa de suicídio, qualquer coisa que uma outra clínica, a dermatologia, a neurologia, quisesse, mandava para o estudo de psiquiatria e ia para a pasta. O cliente passava pelo médico, pelo assistente social, pelo psicólogo que fazia avaliação psicológica e depois ele ia para a orientação profissional. E por isso, como o psicólogo ali trabalhava na orientação profissional também, eu defendia muito a ideia na época de que o psicólogo no hospital não é um psicólogo clínico apenas. Ele pode ser um psicólogo organizacional e fazer clínica enquanto ele faz a psicologia organizacional também, porque ele tinha que entender de trabalho, de colocação na comunidade, de tendências, enfim, o psicólogo não era só aquele que conhecia os testes de TAT, Rorschach e outros tantos importantes. Ele tinha que conhecer algo sobre a reabilitação no aspecto profissional também. Eu era psicóloga clínica, eu fazia psicoterapia, era observadora e acompanhante de Noemi Rudolfer. Ela fazia psicoterapia com as crianças e eu visitava as famílias, dormia em casa dos pacientes dela, observava de perto. Então, eu tinha tudo para ser clínica, psicoterapeuta. Então, de repente, eu me vi fazendo e cuidando de aspecto profissional também. A partir de meados da década de 1970, existem nos hospitais da capital vários serviços de psicologia coordenados por psicólogos. Um marco neste sentido foi a fundação do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas, o INCOR, em 1974, com um setor bem definido, um lugar reconhecido e vários profissionais trabalhando. Em 1977, quando o INCOR começou a funcionar, foi também realizado o primeiro concurso público para psicólogos do HC, o que permitiu a regularização de vários profissionais que trabalhavam nos institutos do complexo.
Foram eleitos ou foram escolhidos 13 profissionais do Complexo HC para vir aqui montar o funcionamento do INCOR. Então, cada um vinha com a responsabilidade de montar o seu próprio serviço, a sua própria área de conhecimento, e cada um de nós vinha também como um colaborador de uma equipe que começava a trabalhar em conjunto. Isso faz a construção do hospital e do respeito do trabalho multidisciplinar extremamente diferente do que você ter um hospital funcionando e alguém entrar, né, ser inserido nessas tarefas. Então a próxima pergunta seria, baseada no que você construiu esse serviço de psicologia? E eu digo que eu construí baseado na minha experiência de 4 anos de HC, porque eu aprendi tudo o que não devia ser feito. Então o modelo construído aqui no INCOR foi baseado em cima do não modelo. Então lá tem uma pasta, o sujeito fica sentado, alguém decide se precisa ser feito, o que vai ser feito, etc, etc. A orientação no INCOR, não. O psicólogo tem que estar andando no corredor. O psicólogo tem que ver a família na hora da visita. O psicólogo tem que sentar com o médico e discutir o caso clínico. O psicólogo vai decidir se aquilo lá é uma ação importante ou não, se é uma necessidade ou não. O psicólogo vai sentar e dizer, opa, estão fazendo um grupo de transplante? Então, espera um pouquinho só, eu tenho uma contribuição para dar. Vocês não previram, mas eu posso te dizer como vai ser e assim por diante. Isso daí eu acho que não pode abrir mão mesmo. Você não pode estar trancado dentro de uma sala, você não pode ser alienado ao que a equipe está fazendo, você não pode partir do pressuposto que tudo é interpretação comportamental, porque nós temos uma quantidade de drogas enorme participando nessa mudança de comportamento. Eu tenho o ambiente colaborando para essa mudança de comportamento. Então, diferente se o sujeito está na UTI, está no ambulatório, ele tem comportamentos completamente diferentes. Então, isso está incrustado no modelo. Eu diria que a parte, o cerne do modelo, né? A parte que não dá para mudar. Assim como registrar no prontuário e fazer com que os registros sejam úteis para a equipe multiprofissional, e não só aquele célebre registro. O paciente está em acompanhamento, está sendo visto pela psicologia, quer dizer, que contribuição você está dando? Se você tiver alguma coisa que seja eticamente muito pessoal e que só você sabe, você tem que dizer ao paciente que você faz parte de uma equipe e que isso vai determinar o cuidado dele. Então isso tem que ser compartilhado pela equipe. E compartilhado dentro de uma ética superior à profissão de cada um de nós em separado. É compartilhado dentro de uma ética da equipe, mas que vai fazer toda a diferença no tratamento. Quem é a instituição pediátrica para nós? A instituição pediátrica para nós é a criança e a equipe de saúde. E a atuação, então, deixa de ser aquela que é mais um atendimento, vamos dizer, junto com outras categorias profissionais, com outras categorias da área de saúde, para ser um trabalho que vai dar conta daquilo que acontece com a criança, daquilo que acontece na relação, daquilo que é possível a pediatra compreender ou ter de subsídios para atender essa criança e essa família. Esse é o grande norteador, acho que sempre foi, talvez sem essa definição desde o começo, a criança e a equipe de saúde. Em vários momentos da história, essa história registrada que eu tenho no serviço, eu percebo que esse sempre foi a tônica, a criança, e uma criança não nasce num vazio, então a família, por tabela, está envolvida, né? E a equipe de saúde, aí considerando todos, mas aquele que na verdade é dominante na instituição, que é o médico e que recebe essas crianças por princípio logo de cara, chega primeiro para o médico e depois para qualquer um dos outros, né? Inclusive nós. Ao redor de 73, 74, 1973, 1974, a visão que os médicos tinham do papel do psicólogo era de um profissional auxiliar que viesse para aplicar testes e dizer se um paciente podia ou não ser submetido a determinados procedimentos médicos. Não existia uma verdadeira interação de equipe, eu acho que não existia nenhum tipo de equipe, na realidade. Se chamava um outro profissional, o médico aceitava com muita facilidade a participação da enfermeira como parte da equipe. Um profissional bem subordinado a ele, sem nenhum questionamento, sem nenhuma participação em processos diagnósticos ou terapêuticos. Progressivamente, desde então,
o que se construiu no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto foi uma participação cada vez mais ativa do psicólogo nas equipes hospitalares. Eu acho que de início a gente começou um trabalho, primeiro atendendo pedidos de interconsulta. Então existia um problema de uma criança internada na enfermaria de pediatria que estava deprimida e se achava que isso estava escapando da área do psiquiatra, que era um problema mais psicológico, e aí chamava o psicólogo para ver se ajudava nesse processo. E a gente então atendia os pedidos de interconsulta, inicialmente um predomínio muito grande de pedidos de atendimento de criança, que acho que é a demanda maior para as pessoas, ver uma criança sofrendo, chamar o psicólogo para ajudar. Esse trabalho foi se estendendo, ainda na forma de pedidos de interconsulta, para várias outras clínicas do hospital. Uma das atividades mais importantes desenvolvidas pelo psicólogo no hospital é a interconsulta, que começou como um trabalho de psiquiatria na assessoria a médicos não psiquiatras. No Brasil, esta atividade começou na década de 1950 em instituições como o Hospital dos Comerciários de São Paulo, em 1954, e a higiene mental da pediatria do Hospital das Clínicas. Desde 1977, o Serviço de Interconsulta é um programa de treinamento de residentes na Escola Paulista de Medicina. Atualmente, a grande maioria dos hospitais gerais que mantêm um setor de psiquiatria conta com serviços de interconsulta médico-psicológica. O trabalho da interconsulta, ele busca exatamente uma integralização dos aspectos sociais e psicológicos na questão do adoecer, né, da área biológica, vamos dizer assim. Então a gente procura, com esse trabalho, aproximar não só o paciente e prestar assistência ao paciente que está sofrendo não só pela doença, mas pela interrupção da própria vida, mudança de projetos, mudança na rotina, quer dizer, há um sofrimento do paciente e da sua família nesse momento, mas como também poder amparar e poder cuidar e até capacitar os profissionais da área de saúde que estão cuidando dele, né? Mas a assessoria era uma forma que a gente achava extremamente válida, porque ela era colocar um profissional da nossa área dentro de uma equipe, dentro de uma unidade, discutir as questões daquela equipe, produzir um conhecimento a partir das questões trazidas por aquela equipe, seja a abordagem de um caso, seja a compreensão, seja uma forma de intervenção, seja uma possibilidade de discussão do papel desse pediatra, ou da função, ou do incômodo desse pediatra ao atender determinada criança ou determinada situação, né? Ou seja, e criar um conhecimento a partir disso que gerasse uma escrita, que gerasse uma pesquisa, que gerasse uma fundação para o pediatra, uma fundamentação para o pediatra atuar, né? Então, e a ideia da assessoria vingou por muitos e muitos anos. Qual era esse lugar que tinha que ser sustentado? Um lugar de não dar respostas prontas, um lugar que não era de suprimir sintomas, que é o grande pedido, né? Se você suprimir os sintomas, porque aí fica tudo tranquilo, o tratamento pode continuar. Não era um lugar de suprimir sintomas, ao contrário, era um lugar de pôr questões, era um lugar de interrogar o pediatra, um lugar de interrogar o paciente, né? E um lugar difícil de sustentar isso. Um modelo analítico de atuação numa assessoria. Com o aumento do interesse dos psicólogos pela atuação em hospitais, começaram a surgir os primeiros cursos de psicologia hospitalar, tanto na graduação como na pós-graduação. Desde o projeto de regulamentação da profissão, em 1958, a disciplina Psicologia Aplicada à Medicina já era prevista como optativa no currículo de graduação. No entanto, até o ano de 1977, quando foi formalmente introduzida na PUC, a disciplina não constava em nenhum curso de graduação. Pouco depois, começam a se organizar os primeiros cursos de especialização na área. Até que, eu não me lembro direito o ano, se é 76 ou 78, nós resolvemos criar a primeira residência em psicologia. Quer dizer, hoje eu sei que ela é a primeira residência, mas nós criamos uma residência em psicologia. Se permitiu que fosse criado dentro do Hospital das Clínicas de Ribeirão uma residência em psicologia que nós denominamos, hoje eu digo inadequadamente, de residência em psicologia clínica. O inadequado do título é o clínica, porque não era uma residência em psicologia clínica, era uma residência em psicologia hospitalar.
Mas essa residência atendia, nesse programa de residência, o objetivo era formação de novos profissionais, psicólogos recém-formados, num processo de treinamento, aprendizado durante a execução de tarefas, a se tornarem bons psicólogos dentro de um hospital. Eu fui até Ribeirão Preto conhecer esse projeto, ver como é que funcionava, quais eram as exigências, e foi um contato muito rico. E quando eu voltei, que eu apresentei à direção superior do INCOR, essa proposta, né, que eu fiz essa proposta para a direção superior do INCOR, dois nichos se abriram. A enfermagem fazia a residência e a psicologia fazia a residência. Houve uma tramitação bastante intensa. A superintendência acaba autorizando a partir de 1983. Então, foi quando essas duas áreas começam o programa de, naquela época a gente chamava de residência ainda, para não médicos, em todo o complexo HC. Isso começa nessas duas profissões. No ano seguinte, então, esse projeto passa a ser tão importante, tão bem aceito, que a superintendência resolve abrir para todas as outras profissões não médicas e em todos os institutos. Então, foi um modelo que começou com a psicologia e com a enfermagem no INCOR. E começa um movimento dentro de um órgão do governo, que é a Fundap, do governo do estado de São Paulo, que é a Fundap, para normatizar esses programas de residência. Então, a primeira coisa que a Fundap faz é cortar o nome residência e passar para aprimoramento. Por quê? Porque tinha uma implicação em custos. São eles que dão até hoje as bolsas dos residentes médicos. E ela é de um valor superior ao dos aprimorandos não médicos, né? Ou da equipe multiprofissional. Mas daí, independente disso, a Fundap começa também a se estruturar em termos de avaliações trimestrais, de ouvir também o supervisor, de critérios para aprovar os programas, de um mínimo de horas. Então, ela começa a fazer essa estrutura administrativa, enquanto que os locais onde vão se desenvolver esses programas de aprimoramento começam a se estruturar do ponto de vista científico e da formação do supervisor. O Conselho Federal de Psicologia, muito oportunamente, faz uma legislação, uma normatização do que são os programas de psicologia. Eu participei da comissão do Conselho, que levou muito em conta a nossa experiência de Ribeirão e outras experiências de outros locais do Brasil, e denomina residência, entendendo esse programa de formação, entendendo que residência é um nome que descreve um processo de formação e não algo exclusivo da área médica. A questão do pagamento, a questão precisa ser resolvida de uma outra forma, né? Não simplesmente através da troca dos nomes. O nosso programa, heroicamente, continua resistindo, então eles disseram, olha, vocês têm que chamar aprimoramento. Então nós chamamos aprimoramento em, aspas, residência em psicologia clínica. Quer dizer, ninguém pode me obrigar a mudar o nome do meu programa, eu quero manter a tradição histórica de que esse programa se chamou residência, recebeu como recebe as residências médicas hoje, na expectativa de que um dia se enxergue que as diferentes profissões de saúde têm muita coisa em comum e que os treinamentos são muito semelhantes e que devam ser respeitados assim. O Programa de Aprimoramento Profissional da Fundap representou uma importante iniciativa para estabelecer e consolidar padrões adequados de atendimento, tendo um forte impacto na formação de novos profissionais em diversas instituições do Estado. Iniciou a partir da década de 80 e até hoje é um programa de 2 anos, onde os psicólogos têm experiência nas diversas atuações dentro do hospital, né? Quer dizer, em ambulatório, em programas longitudinais, em psicoterapia, enfermaria psiquiátrica, né? Atuação com o paciente em crise, e o trabalho da interconsulta psiquiátrica e psicológica, né, que é o trabalho dentro do hospital. Ribeirão tem hoje, o Hospital das Clínicas de Ribeirão tem hoje, sob a minha coordenação, 2 programas. Um programa que chama Residência em Psicologia Clínica. O que faz, na realidade, o conteúdo é um programa de treinamento durante o exercício profissional na área de psicologia da saúde em hospitais. E um programa de promoção de saúde na comunidade, que é o que o nome diz. No programa de psicologia clínica, que na realidade faz psicologia hospitalar, hoje nós estamos com uma função extremamente diversificada em praticamente todas as clínicas do hospital.
nós atendemos pedidos de interconsulta desde cirurgia pediátrica, quer dizer, crianças que vão passar por um procedimento cirúrgico e que precisam de um acompanhamento e preparação psicológica, até acompanhamento de pacientes terminais em clínicas muito complexas, como gastrocirurgia, por exemplo. E a partir de então, nós começamos a formar os profissionais, não só de São Paulo, mas de todo o Brasil, para levar esse modelo para o seu local de origem e para abrir, inclusive, frentes de trabalho agora muito mais credenciadas e mais habilitadas para desenvolver a prática da psicologia clínica na área hospitalar. O psicólogo hospitalar participa também na formação de outros profissionais da área da saúde. A psicologia médica aparece como curso pela primeira vez em 1952 na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e em 1956 na Escola Paulista de Medicina. Na década de 1960, os programas de psicologia médica foram implantados de forma mais ampla e efetiva, difundindo-se posteriormente e atingindo atualmente quase a universalização. A ideia do Serviço de Atenção Psicossocial Integrada em Saúde, que é o SAPS, ele tem um objetivo que é o da continuidade, né? Então a gente inicia o trabalho desde o momento da graduação com os estudantes, né, de medicina, com o curso de psicologia médica. Então, assim, todos esses profissionais que eu estava te contando, os psicólogos contratados do SAPS, eles são professores também da psicologia médica, eles têm diversas atuações, né? Atuação de coordenadoria, como professor na psicologia médica, como profissionais de ligação nas enfermarias. Então, são diversas as atuações do psicólogo dentro do SAPS. E essa ideia de continuidade é assim, é você começar trabalhando desde o estudante de medicina, né, que fez essa escolha e que vai começar a se deparar aí com diversas questões, e a sua atuação, né, a prática, a assistência, e também as questões de capacitação, né, que é a educação continuada aos profissionais de saúde que trabalham no hospital, na instituição. Então a gente tem esses três focos, né, que é o do ensino, o da assistência e o da capacitação. Então, assim, tem particularidades também no trabalho do médico que precisa ser contemplado com um trabalho de ensino. A gente está chamando de ensino não só o ensino formal, o ensino aula, né, mas o ensino na medida em que discussão traz conhecimento, na medida em que a elaboração de uma estratégia para atuação com o paciente traz um conhecimento. A Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto abriu cursos novos na área de fonoaudiologia, nutrição, fisioterapia, terapia ocupacional. Esses profissionais também precisam aprender psicologia e como lidar com seus pacientes e como se estabelecem as relações interpessoais. Então, os psicólogos que ministravam psicologia médica passam a ministrar agora também psicologia das relações interpessoais e nas práticas pelas quais passam, seja o estudante de medicina, seja os estudantes de fonoaudiologia, nutrição, terapia ocupacional, eles são supervisionados por psicólogos contratados que estão desenvolvendo tarefas em ambulatórios ou enfermarias onde se vê pacientes no Hospital das Clínicas de Ribeirão. Então, eles vão lá e veem pelos olhos do instrutor dessa aula o que é a psicologia do paciente naquele aspecto. Além do ensino para residentes, a gente também tem uma disciplina na pós-graduação em pediatria, a gente tem módulos no curso de especialização em pediatria, a gente tem uma aula que faz parte da graduação de físio, da fono e da terapia ocupacional. Nós temos uma disciplina optativa na parte do 4º ano da graduação em medicina, o aprimoramento, que é de 1 ano. A partir dos anos 1980, se observa um aumento do interesse e do número de psicólogos atuando dentro dos hospitais, especialmente em áreas que tiveram grande desenvolvimento, como a cardiologia e, posteriormente, a oncologia. A psicologia hospitalar se apresenta como uma nova opção, especialmente para o grande número de psicólogos que chegam ao mercado de trabalho e que têm o modelo clínico como ideal profissional.
Uma prova deste interesse foi a grande repercussão do primeiro Encontro Nacional de Psicólogos da Área Hospitalar, organizado pelos psicólogos do INCOR e do HC em 1983. E qual não foi a nossa surpresa? Que apareceram ônibus inteiro de gente descendo com a mala, assim, nossa, mobilizamos 900 pessoas que vieram prestar atenção naqueles depoimentos que a gente estava imaginando que seria meramente um encontro, de sentar e contar o que eu faço, onde eu estou, enfim. 900 pessoas, então não cabia. O anfiteatro era para 600, não tinha condição, nem se sentasse no chão, não tinha condição de absorver tudo aquilo. E rapidamente a fundação, de novo, foi muito permeável e se dispôs a equipar os outros 2 auditórios que tinha no centro de convenções com televisões para transmissão simultânea e de forma que todos aproveitassem da melhor maneira possível. As ideias estavam sendo trocadas. E como final do encontro, o grupo que veio assistir, de participantes mesmo, se mobilizou para que aquele lá fosse nomeado como sendo o primeiro encontro e que a cada 2 anos esse encontro tivesse uma continuidade e que buscasse mesmo atualizar, não só informar, mas atualizar, contar esses ganhos, essas mudanças que a gente estava vislumbrando num cenário que no momento era um cenário só informativo, passou a ser um cenário até de formação mesmo, de possibilidade de encontros entre as pessoas. Esse encontro, então, o segundo foi realizado aqui em São Paulo, de novo no mesmo centro de convenções, em 85, depois ele passa para 87, aí ele vai para o Nordeste e a partir daí ele começa a viajar o país. Este encontro foi o cerne também, o primeiro embrião para a fundação da Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar. A Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar foi fundada em 1997. Diferenças internas levaram à constituição de uma outra associação nacional, a Associação Brasileira de Psicologia da Saúde Hospitalar, em 1999. Em muitas instituições, as contratações iniciais de psicólogos obedeceram mais a critérios pontuais e circunstanciais do que a um plano organizado e programado, o que levou a um esforço posterior de organização e sistematização dos serviços de psicologia hospitalar. Neste sentido, por exemplo, em 1987, Matilde Neder foi convidada a dirigir a coordenadoria das atividades dos psicólogos do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, o CAPSE. Nesta função, foi também presidente do Conselho Editorial da Revista de Psicologia Hospitalar. A minha surpresa foi que havia também a minha designação para ser coordenadora nessa coordenadoria. Não foi um trabalho fácil ser coordenadora mas aconteceu e teve sucesso. O grande problema dessa forma dispersa da entrada do psicólogo é a questão da aplicação dos recursos, né? Quer dizer, cada um vai fazendo uma atuação isolada, parcial, né? Um pedaço daquela atuação e não consegue promover nenhuma questão mais integral, né, em relação ao hospital como um todo, em relação ao ensino da psicologia médica. Então, todo o esforço do departamento tem sido, com o setor de interconsulta e com essa recente formação do serviço de atenção psicossocial, é no sentido de integralizar a questão do psicológico no hospital, né? Então, a hora que você tem um setor, como a gente tem agora há 2 anos, um setor de psicologia, você tem uma centralização desses recursos, né? Então, na verdade, o psicólogo ele passa a ser coordenado por psicólogos, né, ou por psiquiatras, e não mais pelaquela disciplina médica, que acabava acontecendo uma subordinação e uma limitação das possibilidades do psicólogo. Atualmente, a psicologia hospitalar é um campo profissional estabelecido, tendo expandido sua atuação para os hospitais privados e tendo sua importância reconhecida por profissionais de saúde, usuários e pelas políticas públicas de humanização dos hospitais.
Esse pedido, né, da centralização do trabalho do psicólogo no hospital vem de encontro com um pedido da superintendência, né, em função de um projeto do Ministério da Saúde, que é o projeto de acreditação hospitalar, e que busca essa reumanização, né, dos procedimentos médicos, essa qualidade não só técnica e excelência, né, que os médicos já estão alcançando, mas também a excelência no contato humano e na integralização dessas questões que eu estava falando, né, as questões sociais e psicológicas. E essa assistência que se destina à enfermaria, às unidades de internação, que se destina às unidades ambulatoriais, né? Mas onde, assim, aquilo que a gente não vai pensar é num trabalho que seja normativo, que seja de enquadramento do paciente, que seja de adaptação, que seja de... Eu ouvi uma vez uma frase num trabalho que dizia que que é muito antiga, mas falava da psicologia hospitalar como a clínica do re. Era reabilitação, reeducação, no sentido de voltar a um estágio anterior que se supunha o adequado. Não é o que a gente faz, na verdade, né? A gente procura dimensionar para essa criança, né, aquilo que ela vive naquele momento e como ela pode viver isso agora, né, que perspectivas ela pode elaborar de futuro a partir daquilo, como ela pode transformar essa realidade, o que significa determinado sintoma que ela apresenta, com sua sintomatologia até orgânica, né, e nesse sentido entender o sintoma orgânico, o sinal orgânico como um sintoma que denuncia alguma coisa que é de uma relação, no nível do psiquismo, como a causalidade psíquica é importante, né? Mas isso tem tido um efeito muito bom, né? A gente discute cada vez mais com os médicos, cada vez tem mais reuniões, cada vez tem mais procura no sentido de entregar, de entender, de articular os trabalhos. E o que eu acho que é muito interessante que se observa nesse período não é só a diversificação das áreas em que o psicólogo passou a trabalhar, mas o tipo de envolvimento que ele passou a ter com as equipes e o tipo de relacionamento que ele passou a ter com as equipes. No início, o que predominavam eram equipes onde cada um fazia a sua área, a sua parte, sem muita interação. Hoje, predominam mais equipes onde há uma efetiva interação entre os profissionais. Então, se eu usar a terminologia técnica, antes existiam muitas equipes multiprofissionais, eram múltiplos profissionais fazendo coisas diferentes, pouca interação. Hoje existem mais equipes interprofissionais, onde existe uma efetiva interação entre os diferentes profissionais. Os psicólogos hoje têm uma visão, às vezes, eu acho graça, porque não são muito diferentes dos psicólogos de antigamente, entre aspas, de alguns anos atrás. Não são muito diferentes. As preocupações podem ser outras, mas são preocupações de exercício da função. Os muito jovens já receberam muita coisa de, como a gente diz, de mão beijada, né? Então, querem muita coisa também mais facilmente, né? Então, por que não? Por que não temos isso? Por que o médico já não nos recebe assim bem? Esquecendo que eles precisam também fazer sua conquista, né? Que a relação profissional é construída. A relação de profissional, com outro profissional, a relação do profissional com a família do paciente, a relação do profissional com a administração. Isso é uma construção. Tive alguns marcos que eu acho importante e que tive o prazer de iniciar dentro da psicologia hospitalar. O encontro foi um marco importante. A minha tese de doutorado, que em 1987 traçou esse perfil do psicólogo brasileiro. A de livre docência, que em 1997 então fez uma comparação de uma década, foi bastante prazeroso de ser feito. O perfil, se em 87 quem contratava mais eram os hospitais públicos, e em 1997 você vê um grande avanço dos hospitais particulares procurando o serviço dos psicólogos. Se em 1987 a pesquisa era direcionada para trabalhos acadêmicos, então
Se o profissional estava inserido na pós-graduação, ele pesquisava. Se ele não estava na pós-graduação, ele não pesquisava. Em 1997, você vê que não. Ele pesquisa como produção mesmo de conhecimento, e eu digo de conhecimento nacional, em que ele questiona conceitos, questiona instrumental, questiona a própria rotina, para torná-la mais eficiente, mais eficaz. Então, ele começa a prestar atenção naquela profissão e naquela inserção. Diferente do 87, que ainda é uma perplexidade, né? Quem somos, o que estamos fazendo, enfim. O que a gente observa em 97 é que os programas de ensino são mais formalizados, quer dizer, eles têm um programa mesmo, com começo, meio e fim. Todo mundo sabe quando entra o que vai aprender, aonde, com quem. Diferente de 87, que você tinha propostas de programas de estágio, do tipo passar 1 hora aqui por semana. Quer dizer, o que alguém aprende em 1 hora por semana? Não aprende nada, né? Eu não estou dizendo que não há em 97, eu estou dizendo até que em 2004 isso continua verdadeiro, o que é um absurdo, mas melhorou. Os psicólogos começaram a se preocupar com essa formação, a ponto de caminharmos para a concessão do título de especialista e do reconhecimento de alguns programas, como sendo capazes e suficientes de formar essas pessoas como especialistas na área hospitalar, né? Eu acho que esse, assim, o auge do reconhecimento de que essa profissão está caminhando, de que essa especialidade está caminhando muito bem, com gente muito séria, com capacidade de formar, não só de informar, mas de formar pessoas que vão reproduzir esses programas.